A vida desta menina de 5 anos está em perigo. Centenas de soldados têm as suas armas apontadas para ela. Se ela se atrever a cruzar a linha amarela no chão, os soldados puxarão o gatilho e atirarão. Não importa o quanto a menina implore por ajuda. Ela não consegue despertar a consciência de quem está do outro lado, diante das balas. A mãe não teve medo. Ela pulou em cima de sua filha para protegê-la, mas levou um tiro no ombro. A menina viu a dor lancinante de sua mãe, mas ela fez o possível para proteger a mãe. Não faz muito tempo, a Coreia do Sul foi atingida por uma catástrofe devastadora. Uma nova cepa de gripe, altamente contagiosa, estava se espalhando pela cidade. Os infectados tossiam e tossiam, até que entraram em colapso com sangue na boca. Em apenas 2 dias, milhares de pessoas foram infectadas e mortas. Para controlar a disseminação do vírus, o governo recorreu a métodos ilegais. A menina foi uma das vítimas, e a origem do mal veio de um container que atravessava o país. O container estava cheio de passageiros clandestinos do Sudeste Asiático. Quando os agentes New Day e New ER vieram buscá-lo, eles ficaram chocados com a cena à sua frente. Dezenas de passageiros clandestinos estavam todos mortos. As mortes foram horríveis. Os 2 irmãos correram para filmar a cena com seus celulares. De repente, uma mão agarrou suas pernas. Os garotos se aproximaram sem poder fazer nada, para não se meterem em problemas. Eles tinham que tirá-lo daqui, sem que eles soubessem que esse garoto era a fonte do vírus. No meio do caminho, durante o intervalo, o garoto escapou. O vírus já havia se espalhado. O primeiro a ser infectado foi New ER. Eles foram à farmácia para comprar remédio. O médico acha que é apenas um resfriado leve, alguns comprimidos e eles ficariam bem em pouco tempo. Com a tosse constante de New ER, as pessoas que passavam por ela foram infectadas inadvertidamente. Naquela época, as pessoas nem se davam conta que esse resfriado trivial mataria dezenas de milhares de pessoas em todo o país. Com o passar do tempo, os sinais do resfriado começaram a aparecer na cidade. A essa altura, o infectado Myuji estava vomitando sangue. Ele foi levado ao hospital, mas antes que os médicos pudessem começar o tratamento, ele perdeu todos os sinais de vida. A doutora Ki, através dos sintomas do paciente, ela imaginou que poderia ser o vírus da gripe, e eles encontraram o vídeo do container no celular do paciente. Se não houver mais nada, a fonte do vírus é o container no vídeo. O Dr. Kim tentou perguntar a Nilda onde estava o container, mas ele tinha medo de se queimar. Ele preferiu esconder a verdade. O hospital e o CDC analisaram o vírus. Confirmaram que o vírus é uma cepa mutante da gripe, mas eles não sabem a velocidade com que está se espalhando. Enquanto todos estavam discutindo o assunto, a enfermeira nos deu mais uma má notícia. Há inúmeros pacientes com a mesma condição. A polícia vasculhou a área, finalmente encontrou a localização do container e queimou os corpos que estavam lá dentro. O garoto que escapou chegou ao centro da cidade, em uma garagem subterrânea, acidentalmente. Ele salvou a vida da filha do Dr. Ki, Keiko, para agradecer ao garoto. Keiko lhe deu a comida que estava segurando. Foi assim que Keiko foi infectada pelo vírus. Por outro lado, quando o Dr. Kim estava investigando o local do container, ele encontrou as pegadas de uma terceira pessoa. Como ele sobreviveu, ele deve ter anticorpos em seu corpo. Por isso, ela relatou o caso imediatamente. Por meio da análise contínua do vídeo, o rosto do garoto foi rapidamente identificado, mas o congressista que veio descobrir o que havia acontecido não se importou. Em sua mente, era apenas uma gripe leve. Tudo o que ele precisava fazer era enviar um especialista, e tudo acabaria em 1 minuto, sem que ele soubesse. A cidade inteira estava em um estado de caos. Um posto de gasolina na beira da estrada foi incendiado por um carro fora de controle. Os primeiros infectados estavam vomitando sangue. Os hospitais estão transbordando de pacientes. Mesmo com a proteção da equipe médica, não havia como evitar a infecção. Os congressistas e os principais líderes viram que a situação estava fora de controle. Eles ficaram no telhado esperando por um helicóptero para sair daqui. O Dr. Kim poderia ter ido embora com eles, mas, pelo bem de sua filha, ele preferiu ficar. Agora a gripe está piorando. O presidente ordenou imediatamente uma quarentena em toda a cidade, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. O primeiro-ministro disse a verdade no ar. Quando as pessoas souberam a verdade, elas correram para comprar suprimento. O Dr. Kim está procurando sua filha. Aqui é muito perigoso. Forças especiais foram mobilizadas. Eles estão bloqueando o shopping. As pessoas estão vomitando sangue lá dentro. Keiko estava tão assustada que chorou. O Dr. Kim ouviu seu choro. Ele olhou em volta ansiosamente. Naquele momento, seu amigo Yong-go chegou. Ele rapidamente pegou Keiko. Os 3 saíram correndo do shopping center. O Dr. Kim pediu a Long Kao que fosse embora com ele, mas Long Kao, um bombeiro, não suportava vê-la morrer. Não havia outro jeito. O Dr. Kim só poderia levar sua filha embora primeiro. Mas no momento do embarque, a tosse de Keiko chamou a atenção da equipe. Não importava o quanto ela tentasse explicar. Tudo o que ela recebia em troca era uma recusa fria. Naquele momento, o governo continuou a enviar tropas. A cidade inteira foi isolada. Para evitar qualquer deslize, eles entraram correndo nas casas das pessoas. Levaram todos para a zona de quarentena. Como os sintomas dessa gripe são manchas vermelhas no corpo, todos na área de quarentena precisam tirar a roupa e ser examinados. A doutora Kim e sua filha também foram trazidas para cá. Enquanto ela estava amarrando o cabelo da filha, ela percebeu que Keiko já estava infectada. Seria quase impossível para ela se infectar. Seria quase impossível para ela sobreviver, por causa de sua natureza maternal. A doutora Kim escondeu a condição de sua filha. Quando a equipe médica não estava olhando, ela empurrou secretamente a filha para trás dos inspetores. Foi assim que eles conseguiram chegar à área não infectada. Mas então a condição de Keiko começou a se deteriorar. A boa notícia é que a equipe médica da área de quarentena infectada teve uma surpresa. Eles encontraram um menino que escapou do container. Logo depois, a doutora Kim recebeu uma ligação do seu supervisor. Ela testou primeiro o soro do menino. Assim que o soro foi isolado,
isolado e tinha anticorpo. Ela conseguiu criar uma cura para o vírus, mas a condição de sua filha era crítica. A doutora Kim não podia esperar mais. Ela conseguiu tirar seus colegas do laboratório. Então, ela trouxe sua filha até o menino. Quando ela viu a doutora Kim carregando o paciente em pânico, o menino resistiu instintivamente. Quando ele reconheceu Keiko em seus braços e deixou de lado seu medo, ele correu para cooperar com o doutor Kim e lhe aplicou a injeção. Mas no momento crítico, um colega do lado de fora notou algo incomum no laboratório. Eles entraram correndo com o soldado. A doutora Kim lutou desesperadamente. Ela finalmente injetou o soro em sua filha. Ela foi então sedada à força. Quando estava prestes a perder a consciência, ela observava impotente enquanto sua filha era levada embora. Naquele momento, Ryuji viu Keiko na área de quarentena. Ele a perseguiu imediatamente. Quando chegou ao estacionamento, ele viu uma cena de incredulidade. O estacionamento estava cheio de cadáveres. Alguns haviam sido colocados em sacos para cadáver. Outros estavam deitados, gemendo. Depois de uma busca infrutífera, Long-Jiu chegou ao estacionamento, mas a cena à sua frente o congelou completamente. Ele viu um poço de 80 metros de profundidade cheio de cadáveres. Enormes garras de ferro ainda estão jogando sacos de cadáveres nele. Este lugar se tornou um inferno na terra. Quando as chamas se apagaram, Long-Jiu pulou para dentro do poço, procurando freneticamente por Keiko. Mas havia cadáveres sob seus pés. Era difícil encontrar a criança, justamente quando ele estava desesperado. De repente, um telefone celular tocou na pilha de cadáver. Depois de revirar um cadáver atrás do outro, ele finalmente viu Keiko enterrada embaixo dele. Ele imediatamente pegou Keiko e correu para fora. Por outro lado, quando a doutora Kim acordou, ela procurou por sua filha. Quando chegou ao estacionamento, ela viu todos os cadáveres diante de seus olhos. Ela ficou arrasada. Ao mesmo tempo, houve um distúrbio na zona de quarentena. Um soldado tentou sair com sua mãe infectada, mas foi impedido por seu comandante. Em um acesso de raiva, ele contou a verdade. A fumaça ao longe foi causada pela queima dos infectados. Alguns deles ainda estão vivos. O oficial imediatamente atirou no soldado. E com esse tiro, os cidadãos não conseguiram mais conter sua raiva. Eles correram para a frente em um frenesi, ignorando o exército. Quando chegaram ao topo do estádio, a cena horrível era exatamente como o soldado havia dito. Os cidadãos não aguentavam mais. Eles se aglomeraram e correram para lá, para salvar os infectados vivos. A doutora Kim recebeu uma mensagem de Long Kao, sabendo que sua filha ainda está viva. Ela chorou de alegria. Quando estava prestes a perguntar a localização exata, o carro do laboratório parou na frente dela. Acontece que os cidadãos furiosos destruíram o laboratório. Eles precisam da ajuda do Dr. Kim com urgência. Transferência do menino para desenvolver novamente o anticorpo. Naquele momento, os cidadãos furiosos bloquearam o carro com seus corpos. Durante a briga, o walkie-talkie do Dr. Kim caiu no chão. O garoto saiu correndo do carro para ajudar a encontrá-lo, mas ele se deparou com Nilda. Ele culpou o garoto pela morte de seu irmão. Ele esfaqueou o garoto várias vezes. Embora os soldados tenham finalmente matado o Dr. mas o garoto já estava gravemente ferido. O Dr. Kim e os outros correram para levar o menino até o carro e continuar a fuga. Naquele momento, Yong-Go e Keiko chegaram, em meio ao pânico. O Dr. Kim não o viu. Os dois passaram um pelo outro. Quando ele se acalmou, o Dr. Kim se lembrou de sua filha. Ele entrou em contato com Yong-Go pelo walkie-talkie. Os sinais de Uzi estavam estáveis. O Dr. Kim ficou muito feliz. Isso mostra que sua filha produziu anticorpos em seu corpo. Depois, ela disse a Long-Kyu para onde iria em seguida. Long-Jiu deveria levar sua filha com ela, mas quando Long-Jiu estava indo para lá, ele encontrou um homem coreano, Oldman. No caminho, Long-Kao estava preocupado com o acidente. Então, ele tentou dar a volta sem fazer barulho, mas o Oldman o viu. Ele sabia que Keiko havia desenvolvido anticorpos em seu corpo. Por isso, ele ia levar Keiko à força, mas Long-Jiu também não é um desleixado. Ele deu um soco no velho e o derrubou no chão. Ele finalmente chegou ao destino ao amanhecer, mas já havia um conflito em grande escala. Cidadãos furiosos se uniram. Eles tentaram furar o bloqueio militar. Naquele momento, mas estava pedindo a todos que fizessem o mesmo. Temos que sair daqui e chegar a Seul. Somente se todas as pessoas de lá estiverem infectadas, o governo virá em seu socorro. Sob o efeito do vírus, os cidadãos perderam a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Eles estão levantando suas armas. Continuam se aproximando da linha de bloqueio. Do outro lado, o Dr. Kim e sua equipe conseguiram escapar da zona de quarentena, mas o menino morreu de perda de sangue. Ela disse ao diretor que sua filha havia desenvolvido anticorpos em seu corpo. Essa pode ser a última esperança. À medida que a situação se agrava, o primeiro-ministro deu a ordem para abrir fogo. Em seus olhos, sacrificar uma cidade pela segurança de todo o país é um bom negócio. Houve muitos disparos. Os cidadãos na linha de frente caíram no chão. O exército montou suas defesas novamente, mas suas ações não dissuadiram os cidadãos. Pelo contrário, despertaram mais raiva em seus corações. A doutora Kim chegou naquele momento. Ela fez um sinal desesperado e disse a eles para não avançar. No meio do caótico tiroteio, Ryuji perdeu Keiko por acidente. Keiko estava chorando por sua mãe no meio da multidão. Ao mesmo tempo, o governo emitiu uma ordem: matem todos que cruzarem a linha de quarentena. Ao ver sua filha na frente da multidão, o Dr. Kim não aguentou mais. Ele ignorou os avisos dos soldados, saiu correndo freneticamente. Ele viu Keiko cruzando a linha. Os soldados atrás dele foram ameaçados. Eles só podiam atirar no chão como um aviso, mas ele atirou no ombro do Dr. Kim. Ao ver sua mãe ferida, a corajosa Keiko abriu os braços. Ela ficou na frente de sua mãe. Ao ver essa cena, as pessoas atrás dela não aguentaram mais. Elas correram para a frente. Elas seguraram Keiko. Naquele momento,
Ryukyu viu de repente a câmara de vigilância, então ele correu para pegá-lo, e mostrou a recuperação de Keiko. Quando o presidente viu isso, imediatamente ordenou que parassem de atirar, mas os oficiais americanos discordaram, e iniciaram seu programa, para evitar que o vírus se espalhe por todo o mundo. Eles usarão bombardeiros para arrasar a área infectada. O presidente sul-coreano também está sendo duro desta vez. Ele prometeu defender seu povo até a morte, e ordenou que o comando de defesa ativasse os mísseis de defesa. Os sul-coreanos estão levando isso a sério, mas as autoridades americanas estão assustadas. No final do filme, o presidente cancelou todas as medidas de controle. Os anticorpos no corpo de Keiko salvaram todos os cidadãos infectados. Diante do desastre, o lado feio da natureza humana emerge, mas, no final, a bondade venceu o mal.